Seja bem-vindo ao primeiro podcast do Dr. Cássio Oliveira. Ele é o convidado especial do seu próprio podcast de forma proposital, pessoal. Por quê? A gente tem a intenção nesse podcast de dar a oportunidade a você de saber quem é o Dr. Cássio Oliveira. Eu acredito que muitos que estão nos vendo nesse momento já sabem, mas eu acredito que o alcance do podcast ele é muito amplo e você que não sabe, você vai ter a oportunidade de saber quem ele é e dos conselhos, né, desse especialista na vida do estudante, né, na vida daquele que deseja, almeja a carreira médica. A gente tem escutado muito que medicina é sacerdócio, né, missão Exato. de vida. E o Dr. Cássio tem isso muito claro. E aí você vai poder conhecer, né, do bastidor, das intimidades no quesito medicina. E uma coisa que eu quero deixar muito claro, esse podcast é do Dr. Cássio Oliveira, então esse é o primeiro, e de forma proposital ele vai estar se apresentando, falando um pouco da carreira dele, mas os próximos haverá convidados, haverá estudo de casos. Eu acredito que vai ser um canal, sabe, bastante interessante, com muita riqueza e vale a pena acompanhar. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, marca a notificação, não perca, que eu garanto a você que vai ser conteúdo de primeira linha aqui. Muito bem, Dr. Cássio. A gente queria saber quem o senhor é, né? Então fale aí um pouco do senhor, se apresente, de forma muito livre, por favor. Cássio Virgílio, 54 anos, formado em medicina, 32 anos. Nasci em Garanhuns, filho de uma família, 4 irmãos, de um filho, certo? E tenho a honra de ter o filho estudante de medicina. Toda a vida pensei em fazer medicina e desenvolvi uma vida voltada à carreira médica, porque nela eu me satisfaço. Me diga uma coisa, Dr. Cássio, é muito comum a gente ver nas famílias de médicos, os filhos, sobrinhos, né, seguirem a carreira, né? O senhor acredita que foi exemplo? O senhor acredita que foi um incentivador? Como foi, né, que seu filho escolheu isso? A minha família tem um dado interessante, né? Até a minha geração não existia médico. Nós não tínhamos nenhum médico na família. Então, na minha geração, eu tenho um primo da minha faixa etária, da minha mesma idade, também cirurgião como eu, estudou comigo na faculdade, fez residência grande parte comigo, só que eu continuei e ele parou um pouco, e operamos juntos várias vezes essa semana, inclusive postamos no nosso Instagram operando, né? Porque somos primos, irmãos, nossas mães são próximas, são irmãs de diferença de 1 ano, então eram aquelas mães unidas mesmo, não é aquele irmão do mais novo e o mais velho, mais distante. Aquelas irmãs mais próximas, né? Mais próximas, isso. E a gente tem isso. Que coisa fantástica. Agora, uma das coisas que me deixa muito satisfeito e honrado é que eu tenho 3 irmãos e todos 3 têm filhos que fizeram medicina. Uau! E todos 3 falam que gostam muito de mim e me viram estudar, me viram dedicar. O mais velho deles, filho do meu irmão, eu tenho um irmão mais velho do que eu sou o segundo da família. Esse meu irmão, o filho dele é anestesista, apesar de novo, excelente anestesista, já faz anestesia para transplante, para tudo. O filho do meu irmão mais novo do que eu, a filha, no caso ele tem 2 filhas, faz medicina, e a minha irmã também tem uma filha que faz medicina. É impossível, né, não perceber o contágio, né, que houve, né, o incentivo. Inspiração. Já que a gente está falando de carreira, Dr. Cássio, me diga uma coisa. Antes de eu fazer a pergunta, eu quero trazer um contexto ao senhor. Eu e Carol, a gente tem uma amiga em comum, que eu lembro que na época, né, da formação dela, ela disse algo bem interessante. Ela disse assim, olha, eu estou me formando em medicina, estou terminando o curso agora, mas eu estou apavorado porque eu não sei o que fazer. E aí a gente queria nortear esse podcast de hoje com essa primeira pergunta, né?
que seria a seguinte: me formei em medicina, e agora? Eu costumo enfatizar bem, Emanuel, que não pode existir o estudante especialista. Antes dele ser cirurgião, antes dele ser cardiologista, antes dele ser ginecologista, ele precisa ser médico. Então, Isso é trabalhado na faculdade? Não. Isso aí é desenvolvido durante todas as disciplinas, e o que a gente vê, primeiro, a gente vê fases, a gente vê ciclos em que algumas especialidades são mais procuradas do que outras. Atualmente, o que a gente vê mais é especialidade procurada pela qualidade de vida. Isso pesa muito na decisão. Isso tem pesado na decisão. Mas você, durante a faculdade, você vai entrar em contato com todas as áreas, desde a saúde pública até a unidade de terapia intensiva. E dentro disso aí você vai ver onde é que você se identifica. Onde você se identificar, uma vez formado, você vai prestar o exame de residência médica. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Cássio. É muito comum a gente ver, né, em algumas formações, principalmente nessa área tecnológica de exatas, que as pessoas elas têm ali uma inteligência já que facilita, né, o cálculo, né, se for uma formação mais, né, que exige ali uma inteligência especial, ou de manutenção, uma engenharia. Na medicina, se consegue perceber isso entre os estudantes, porque o curso tem ali 6 anos, né? Então, é impossível a pessoa sair sem que ele viva essa imersão durante tanto tempo, né? Sem esse contágio. Mas você consegue ver esse talento nato de um médico já, ou isso é formado? Algumas coisas a gente consegue ver. Por exemplo, a gente consegue ver, às vezes, o carinho que as pessoas têm com as crianças, né? Então a gente já vê que aquela pessoa vai ter uma tendência grande a fazer pediatria. A gente consegue ver que muitos deles não querem, desde o início da faculdade, se envolver em atividades em final de semana, em profissões que demandem plantões. Então você já vai ver que ele vai trilhar para áreas que não tenha tantos atendimentos de urgência. Sim. Hoje em dia a gente vê muito a estética. Muita gente que desde o início se preocupa com procedimentos estéticos. E aí você já vê que vai para dermatologia, vai para cirurgia plástica, e você vê alguns com habilidade manual. Então, aqueles que você nota que tem habilidade manual, você tende a pensar que ele vai passar para uma das áreas cirúrgicas, né? Dentre as áreas cirúrgicas, aí existe um leque gigantesco. Vai depender daquele que ele melhor se identificar, e muitas vezes ele une as duas coisas. Ele se identifica com alguma área e ele une também a qualidade de vida, porque nem todo cirurgião ele tem a mesma carga horária. Tem cirurgias muito complexas do ponto de vista técnico, mas que no pós-operatório a recuperação do paciente é mais simples. Sim. Tem cirurgias mais simples do ponto de vista técnico, mas que no pós-operatório demandam uma atenção maior. Entendi. Me diga uma coisa, doutor Cássio. Quer falar, Carol? Pode falar. Que o senhor, além de médico, além de atendimento, o senhor também é professor. E vários alunos assistem cirurgia, estão lá. Esses alunos, será que eles são atraídos pela especialidade? O que faz com que eles estejam lá, né? Eu presenciei casos e foi engraçado que na situação eu estava por trás e alguns alunos conversaram comigo.
e eles falaram que não era comum médicos permitirem, né? E na minha visão leiga, eu até entendi que realmente dá muito trabalho ter pessoas ali e, além de operar, você está explicando para elas. Então, eu presenciei uma aula muito prática, né? É como se realmente o senhor estivesse trabalhando, narrando tudo que estava fazendo. E os alunos que estavam ali, é como se eles estivessem bebendo esse conhecimento. Aqueles alunos, obrigatoriamente, eles já decidiram ou não? Não. A grande maioria desses alunos, hoje a gente tem as ligas de especialidade dentro das faculdades. Então a gente tem ligas que vão desenvolver o tema da gastroenterologia, tema da cardiologia, da hematologia. Então a maioria desses pacientes são pacientes de ligas. Outros pacientes são pacientes que tiveram contato na aula teórica ou dentro da faculdade. Sim. E que tem interesse em assistir cirurgia, de ver o espaço, de conhecer o bloco cirúrgico, como se comportar no bloco cirúrgico. Então isso é uma coisa importante desde o início para esses pacientes, para esses estudantes, né? Alguns em fases muito inicial do curso, outros em fases mais avançadas. Então, a cirurgia, ela tem uma coisa que ela une o raciocínio médico, a relação médico-paciente e a habilidade cirúrgica, a atividade manual. E, além de tudo isso, na minha opinião, lógico, não sou o dono da verdade, mas a gente vê que nós cirurgiões desenvolvemos um vínculo mais próximo com o paciente. É mais fácil um paciente cardiológico que teve uma crise hipertensiva no final de semana aceitar ser atendido por um médico no plantão e tomar o remédio para baixar a pressão, do que aquele paciente que foi operado por mim ser visto por outra pessoa. Ele quer nos ver. Então, a gente tem a obrigação de estreitar isso aí, até porque antigamente os pacientes passaram 10, 15, 12 dias internados com cirurgia relativamente simples, se comparadas a hoje. Hoje a gente viu que a gente pode liberar o paciente com 2, 3 dias por 2 motivos. Primeiro, porque a gente já tem sinais de que provavelmente tudo vai transcorrer sem intercorrência. Segundo, porque tem uma coisa que, se para a gente prejudica um pouco a qualidade de vida, porque a gente fica 24 horas por dia ligado no ar, que é o celular, mas por outro, nos deixa uma tranquilidade a partir do momento em que você desenvolve uma relação, em que você quebra essa distância entre você, médico, e o paciente, você libera ele para a hora que for, a dúvida que ele tiver, ele entrar em contato com você. Então se torna mais simples, se ele tiver uma intercorrência, ele entrar em contato comigo. E aí, a grande maioria das vezes, ele entra em contato por pequenas dúvidas. É um curativo, é um tipo de comida, é saber se pode sair de casa, se pode ir a um restaurante, ficar sentado sem fazer atividade. E, doutor Cássio, isso é extremamente importante, né? Porque essa contribuição, que essa segurança, essa aproximação, né, com o paciente médico, traz para o paciente, eu acredito que acelera até o processo de recuperação, né? Com certeza. Essa segurança para a gente, primeiro o paciente se sente seguro, porque ele sabe que ele vai estar assistido, mesmo à distância, ele vai estar sempre assistido, né? Segundo, hoje
ele tem medo de outra coisa que é infecção hospitalar. Infecção hospitalar, então todo mundo sabe que quanto mais tempo dentro de hospital, maior o risco de infecção. Então, terceiro, ele tem um conforto do lar, né? Aquele pijama velho, o pé no chão na hora que você quer, a comida do jeito que você gosta e não a do hospital. É verdade. Né? Então, em casa, todos esses fatores contribuem. E se a gente for ao pé da letra, o conceito de saúde é bem-estar físico e mental. Então, tudo aquilo que você puder promover o bem-estar mental do paciente, você está promovendo a recuperação física dele. Muito bom. Então, isso vai ajudar bastante nessa recuperação. Vou fazer uma pergunta ao senhor. Como foi que o senhor se descobriu cirurgião? Desde que eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser cirurgião. Eu já pensava em ser cirurgião, né? Minha mãe costura muito bem, tem uma habilidade manual muito boa. Ah, isso é interessante. Certo? Né? Ela tem uma habilidade manual muito boa. Deixa eu fazer só uma observação. Para quem não sabe, né? Eu acredito que tem muita gente aí nos assistindo que não tem, né? Não estuda medicina, tá aqui às vezes, né? Por curiosidade ou por ter sido operado por ele, né? Tem tudo a ver, né, doutor Cássio? O cirurgião e a prática da costura, né? Isso. Né? No sentido essa habilidade. E é interessante o senhor falar isso, né? Essa que sua mãe, inspiração. que é uma pessoa, né, que tem uma contribuição gigante na sua formação, ter esse ofício, né, ter essa habilidade, né? Isso. E aí, por exemplo, são duas coisas. Primeiro, isso aí, essa habilidade, tá certo? Segundo, você precisa desenvolver um treinamento. Eu costumo dizer sempre, dando aula aos meus alunos, que a gente pode citar o exemplo da leoa, né? Como é que a leoa carrega os filhotes? É pelos dentes. Sim. E não os fere. Verdade. Então ela desenvolve a habilidade suficiente para segurar E não machucar. e não machucar. Então, a prática médica, ela é cercada de todas essas coisas. Inclusive, a gente tem que aprender físico e emocionalmente a não machucar as pessoas. Até na forma de você transmitir o problema que ela tem. É verdade. Né? E sempre lembrar que para o paciente que está sofrendo, o problema dele é o mais grave de todos. Até eu provar que pode ter alguém ali mais grave, precisando mais rápido, a gente precisa ter esse relacionamento. Onde é que eu vejo sempre isso? A gente vê sempre isso no final de semana. Eu digo às vezes brincando, quando eu vou passar a visita aos pacientes, que uma das maiores urgências médicas se chama hora da alta. É verdade, faz sentido. Porque você vai embora no sábado à noite, você vai ver seu doente e você diz, amanhã eu venho aqui para lhe liberar. Das 6 horas da manhã, Já tá mala Se você pronta, olhar- tomado banho, cabelo penteado. e no seu WhatsApp já tem uma mensagem dizendo assim, o senhor ainda vem hoje? 6 horas da O manhã. dia nem começou. Ainda né? vem hoje. Aí a gente precisa lembrar o paciente que assim, olha, se as coisas estivessem invertidas, você fosse o paciente grave, que vai ficar mais 4 ou 5 dias, ou que tivesse com dor, tivesse sido operado ontem, e o outro é o paciente que está super bem, com a mala pronta, só esperando para ir para casa. Você preferia que eu fosse liberar o outro para casa e lhe deixar com dor? Então, até nisso, a gente precisa saber É verdade. como transmitir a informação ao paciente. Porque a prioridade você já tem, né? Agora, como Com transmitir certeza, isso, como né? transmitir isso.
E aí cabe a gente transmitir isso ao paciente de forma que não o choque e que não pareça que a gente está reclamando. Sim. Quando eu abro o WhatsApp 6 horas da manhã, o senhor ainda vem hoje? Às vezes a gente tem vontade de rir, né? Por quê? Porque vem na cabeça a ansiedade que o paciente está para ir para casa. Nossa, esse está louco. E ao mesmo tempo que vem essa ansiedade, nos vem uma certeza de que esse paciente está bem. Sim. Então ele nos deixa mais tranquilos, né? tá certo? Então a gente fica tranquilo para, se eu precisar demandar 15, 20, 30 minutos no paciente mais grave, eu sei que eu estou aumentando a ansiedade dele, mas eu posso porque ele está bem. Ele está bem. O senhor falou que sua mãe, né, o senhor sempre teve em mente, né, ser um cirurgião, e tinha ali o exemplo, né, eu acho que quase inconsciente, né, de alguém que manuseava agulhas, né, Isso. e que isso tem tudo a ver com o ofício, eu acho que o processo final da cirurgia, né, que é... O senhor, em algum momento na sua formação, doutor Cássio, duvidou disso? Disse, não, é complexo demais, é difícil demais. O preço é muito alto, né? A gente observa que a sua escolha, ela é bem comparada em qualidade de vida ao mártir mesmo, né? Vocês vivem intensamente e por várias vezes tem a agenda reprogramada porque o paciente é a prioridade. E Carol, quem vezes quiser acompanhar a rede do Dr. Cássio, a gente vai deixar aí para que você Isso. acompanhe. Você vai ver que, de fato, isso que a Carol está falando é uma verdade, né? Quantas vezes o Dr. Cássio está no domingo... E o senhor reprograma a agenda com a habilidade e a alegria que de onde vem isso, né? Porque além de uma semana super intensa, houveram situações em que, nem mesmo de pacientes que foram operados, mas que precisaram, e o senhor reprogramou a agenda, feliz, como diz a história, né? E com muito prazer foi. Então, o senhor optou por isso, né? Sabendo que seria assim. O senhor nunca pensou em desistir, ou até mesmo antes de acontecer, pela complexidade, o preço? né? Pelo sacrifício. Não. Até porque, o que acontecia? Quando eu fui fazer minha residência médica, eu já fui pensando em fazer uma residência bem longa. A residência, você vai evoluindo com o passar dos anos. O residente de primeiro ano, ele opera com casos menos complexos, cirurgias mais simples. O de segundo ano, um pouco maiores, o terceiro vai escalando, intermediário, né? Exatamente. E eu já pensava em ficar até aonde desce. Então o máximo eram 4 anos, em seguida fui criado o 5º ano, porque eu fui um dos privilegiados, porque eu peguei exatamente a mudança da cirurgia convencional com a cirurgia laparoscópica. Então eu aprendi a fazer a convencional, e em seguida aprendi a laparoscópica. Hoje, toda mesa que a gente fala, a gente tem um dilema. Como é que a gente vai ensinar o aluno? Como é que a gente vai ensinar o residente? Porque se eu ensinar ele só laparoscópica e ele precisar converter, ele não vai fazer não vai saber converter. Se eu ensinar ele só a convencional, ele está saindo atrasado na sua formação. E ainda tem o problema ético. Se eu posso ofertar ao meu paciente uma cirurgia com menor grau de agressividade, com menos invasão, a cirurgia laparoscópica, eu vou ofertar a ele uma cirurgia tradicional para ensinar o outro a aprender? É verdade. Tem um dilema aí, né? É um dilema que a gente discute muito de como a gente vai fazer, principalmente nos próximos anos. Né?
Hoje a gente ainda tem muitos problemas, principalmente em hospitais públicos, que você não dispõe da tecnologia. E aí, essa decisão é feita pela estrutura onde o paciente está. Você pode ver aquele paciente, você saber que o melhor para ele é a laparoscopia, cirurgia minimamente invasiva, sem usar o corte. Mas naquela cidade em que você está, naquele hospital que você está, você não dispõe de laparoscópio. Então você não tem essa dúvida sobre como A vou estrutura fazer. decidiu, né? A estrutura decidiu por você. Mas quando a gente tiver tudo isso, a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior. Lógico que com o passar da tecnologia, a entrada da inteligência artificial, tudo isso vai facilitar isso aí. Que está às portas, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Cássio. É indiscutível a importância de um mentor, né? Independente da carreira, independente da ocupação do indivíduo, né? O senhor teve mentores no processo de formação do seu curso? Tive, sim. Na minha época de estudante, todos nós acompanhávamos um cirurgião experiente na região. Eu acompanhei o professor Dr. José Romero, aqui em João Pessoa, excelente cirurgião, muito habilidoso, tá certo? E eu acompanhei durante 4 anos no meu curso médico, dos 6, 4. Como era esse acompanhamento, doutor Cássio? A gente, eu saía da faculdade e ia assistir às cirurgias dele, tá certo? E depois voltava para a faculdade, de noite, quando tinha urgência, final de semana eu ia ajudar nas cirurgias. Eu não almoçava, saía da faculdade, ia para a cirurgia, voltava para a faculdade. Quando a gente vai fazer residência, geralmente, quando você entra na sua residência, a gente tem as especializações e a gente tem as áreas de atuação. E na minha área, cirurgia do aparelho digestivo, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado pela especialidade por um motivo. É uma área muito ampla. Um dia você pode operar um esôfago, outro dia o fígado, outro dia o pâncreas, outro dia o intestino, tá certo? E não se torna rotina. Mas todos nós acabamos elegendo uma área em que a gente gosta mais. Alguns já são especialização, por exemplo, a coloproctologia já é uma especialização dentro da cirurgia do aparelho digestivo. A cirurgia bariátrica já foi criada a especialização em cirurgia bariátrica. A área que eu mais gosto, cirurgia de fígado, pâncreas e vias biliares, a gente está lutando para primeiro transformar em área de atuação. Ainda não é especialização, mas provavelmente em breve deve ser uma área de atuação. E por isso que eu tenho que dizer, eu não posso me dizer especialista Sim. perante o conselho, porque essa especialidade não existe. Sim. Eu posso dizer que eu fiz meu estudo, minha formação, muita parte dela fora do Brasil. Das vezes que eu saí do Brasil, eu fui para ver essa parte e a laparoscopia. Já que o senhor falou aí, fora do Brasil, né, nos conte como foi essa experiência, né, como foi essa decisão. Né, o senhor veio da residência, teve a oportunidade, como foi que isso foi oferecido, né, como foi que chegou até o senhor? Durante a residência, eu tive contato com alguns professores que já tinham saído. E a gente notava a diferença dessas pessoas. Muitas vezes a diferença não era apenas técnica, tá certo? Muitas vezes não era nem técnica. Mas a gente via o principal era a mentalidade. É a forma de pensar,
era já, naquela época, a gente falava muito em medicina baseada na minha experiência, o que hoje ainda se fala. Só que a gente sabe que a experiência do profissional é o setor menos valorizado no ponto de vista científico, não de resultados. Sim. Mas eu tenho que usar a ciência, descobrir o que é melhor e desenvolver minha experiência dentro do que é melhor. Eu não posso entrar na minha carreira, há 30 anos atrás, quando eu me formei, achar que aquele tipo de cirurgia é a melhor e ainda hoje eu continuar fazendo aquela cirurgia, alegando que meus resultados são bons, se eu não comparar com a literatura. Isso é muito tentador, né, doutor Cássio? Com certeza. Né? Você tem aí a experiência. Se mantém na área de conforto, né? Você diz assim, não, eu opero essa cirurgia, minha mortalidade é 3%, tá ótimo. Mas se eu for para a literatura, eu posso encontrar 1%. Né? Então eu tinha um professor que dizia que tinha gente que errava a vida inteira e no final da vida chamava aqueles erros de experiência. Então, a gente tem que estar sempre buscando a melhor evidência médica e ver aonde é que você está comparando seus resultados, se auditando, para poder saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso mudar. Isso é muito interessante, doutor, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu sou especialista. Né? Se você é um especialista em fazer só o errado, né? Você pode ter colocado ali 10 mil horas, né? Mas você precisa entender que, principalmente na área de medicina, né? Que um erro seu, por menor que seja, numa cirurgia pode ser fatal. Fatal. Tanto é que hoje se usa a filosofia do piloto de avião para o cirurgião. Né? Qual que é a filosofia do piloto de avião? Por que é que você nunca vai deixar de ver um piloto de avião checar todos os equipamentos? Porque se der problema e o avião cair, o piloto caiu junto. Então eu tenho que inverter a coisa e pensar do mesmo jeito. Eu que estou deitado ali. Isso. E ela é o piloto, ou ele é o piloto. Então, se ele não checar tudo e der algo errado, deu para ele e deu para mim. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que a diferença, às vezes, dos profissionais que tinham essa experiência fora era a questão de mentalidade. O que especificamente, doutor Cássio, chamava a atenção? Chamava a atenção que a medicina, há mais tempo, eles tinham, por ter uma tecnologia melhor, por ter uma estrutura hospitalar melhor. Então, dentro do hospital, eles já tinham todos os profissionais trabalhando juntos. Então, a gente tinha as discussões de caso, as reuniões. Então, quando a gente pegava, por exemplo, um paciente oncológico, o clínico estava ali naquela reunião, explicava que atendeu o paciente, dizia o que achou no exame físico. Trazer a contribuição dele. A contribuição dele. Aí, a partir daí, ele dizia, solicitei tal exame. O radiologista está sentado de lado, mostra o exame e mostra a interpretação dele. Diz, você solicitou o exame correto, ou, vendo isso aqui, você pediu um ultrassom, e se você tivesse pedido uma tomografia, teria evoluído, eu teria lhe dado maiores dados para você planejar a sua cirurgia. O oncologista está de lado e ele pode dizer, bom, esse é um tumor que você pode diminuir ele do ponto de vista de tamanho e fazer uma cirurgia menor. Um exemplo clássico hoje, tá certo? Seria os tumores distais
no reto. O reto é a última porção. Tem o ânus e o reto do aparelho digestivo. E houve uma mudança nos últimos anos com radioquimioterapia antes da cirurgia. Há alguns anos atrás, você operava o paciente Imediatamente. imediato. E depois ele ia para a radioquímio. Isso lhe obrigava a fazer uma colostomia, botar a bolsinha, depois do presidente, todo mundo sabe ficou exatamente sabendo o o que é colostomia. E você botava aquela bolsa de forma permanente. Hoje, com a radioquímio, você consegue previamente diminuir a lesão e muitas vezes fazer uma cirurgia e evita a necessidade da bolsa. E qualidade de vida, Qualidade de vida. Alguns tumores de intestino com metástase no fígado. Você faz a quimioterapia antes, você conhece, porque se você pega um cachorro, 2 pastores alemães irmãos, e trata eles de forma diferente, um pode se tornar mais agressivo do que o outro. Ou seja, nem todo tumor você pode ter. O tumor mais frequente no intestino é o adenocarcinoma. Então você pode ter um adenocarcinoma menos agressivo e outro mais agressivo. Então, você diante daquele paciente, você pode iniciar uma quimioterapia, conhecer o comportamento biológico daquela lesão. Não, é uma lesão que responde bem à quimioterapia. Então, conhecendo isso, eu tenho uma ideia se eu tenho uma chance de ofertar ao paciente uma cirurgia maior para tentar curá-lo, ou ofertar uma cirurgia maior, sabendo que o resultado não é bom e que eu aumentei o risco dele a óbito. Então eu posso selecionar o caso. Então, desde esse tempo, eu já via isso lá nos Estados Unidos. Outra coisa que a gente via lá, que não via aqui, era as reuniões do que a gente chama mortalidade. Mortalidade é o óbito. Morbidade são as complicações que ocorreram pelo procedimento. E todos os casos, eles eram discutidos. Uma auditoria. Fazia Uma auditoria. A gente tinha uma reunião que a gente chamava M&M, né? Mortalidade e morbidade, em que todos os médicos estavam presentes, todos os casos eram discutidos e que você, de forma fechada, de forma ética, discutia e tinha condição de criticar a conduta do colega. A escolha, né? A escolha dele, o tratamento que ele foi feito, e ele estava ali do lado para se defender, e não era com caráter punitivo, era com caráter de adquirir conhecimento. Imagina a riqueza, né? Exatamente, entendeu? Então essas coisas foram o que mais me chamaram a atenção lá fora. Me diga uma coisa, doutor Cássio, o senhor foi para onde? Conte aí um pouco para nós. Bem, como foi que o convite? Tipo, eu me formo em medicina, termino residência e vou, e os hospitais estão abertos lá para receber, como é? Não é tão difícil você conseguir. Agora, alguns hospitais exigem cartas de apresentação de 2 professores, tá certo? Outros hospitais, um professor só faz contato. Hoje a gente tem uma rede de brasileiros grande, trabalhando fora, e você pode fazer contato com esses profissionais. Então, a minha ida inicialmente foi via contato da residência. O primeiro hospital que eu fui foi contato da residência, tá certo? Então eu fiz o contato, fui aceito e fui à Universidade de Pittsburgh. Era o maior centro de transplante de fígado do mundo
Inclusive tem um dado curioso. Eu tinha sido aceito no Hospital Monte Sinai, Nova York. E no 11 de setembro era para eu estar lá a 2 quadras do acontecido. Que foi em 2001, né? Foi 2001. Então, como um mês antes de eu viajar, chegou a carta de aceitação de Pittsburgh. Meu Deus. Então eu acabei trocando porque o hospital de Pittsburgh era um hospital melhor. Então Fantástico. esse foi o primeiro contato que eu tive lá. A partir de então, eu convivi com muita gente de lá e por ser o maior centro do mundo, eu convivi com pessoas de vários lugares do mundo que também iam para lá. Diga uma coisa, doutor Cássio. A língua ela foi um impedimento no meio, né? Porque eu acredito que os termos, as expressões, De início, mesmo que você fale bem inglês, você passa um período para adaptação. Até porque o americano, ele usa muita sigla. Uhum. E para a gente o que acontece é que eles é invertido. Nós chamamos artéria mesentérica superior. O inglês é superior artéria mesentérica. Então, para a gente, quando ele chamava SMV, da veia, da minha cabeça eu tinha que ver o que é que ele estava querendo dizer. querendo né? dizer, porque eu tinha que fazer a inversão na sigla. Então, 7, 10 dias, você... O senhor passou Você quanto tempo costuma- lá? A primeira vez, 3 meses. Mas foram 3 meses Muito intensos, intenso, né? porque o hospital era gigantesco, né? Só o UTI de transplantados, a gente tinha 2 andares. Meu Deus. Aí, em seguida, mas aí eu fui para outros lugares, né? Eu fui para Mayo Clinic, em Jacksonville, na Flórida. Eu fui para a França. E aí, fazendo pequenas visitas para ver técnicas cirúrgicas específicas. Foi lá que o senhor se descobriu, desejou fazer o transplante, já foi intencional? Eu Como já fui para Pittsburgh pelo transplante. Desde São Paulo, desde que eu era estudante, eu sonhava em fazer transplante. Porque eu sabia que era o auge do ponto de vista técnico, né? Então, desde o início eu queria fazer transplante. Então, em São Paulo, eu já me uni a equipes de transplante no final da residência, porque eu terminei a residência e fiquei um período em São Paulo. Então, já me uni a equipes de transplante. Quando eu voltei para João Pessoa, eu comecei a transplantar com a equipe no Recife. Eu saía, trabalhava até 6 horas aqui. Eles geralmente transplantavam à noite. Pegava o carro, ia embora, transplantava. De manhã, pegava o carro, voltava e continuava trabalhando. Parece que essa rotina de doutor Cássio É antiga. é bem anterior, né? Desde a faculdade, não almoçar. Eu digo isso, pessoal, porque um dia desse eu encontrei o doutor Cássio e eu disse, aí, doutor Cássio, como é que está? Essa semana eu estou há 21 dias operando ininterruptamente. Eu disse, dormir muito pouco, né? E quem conhece o doutor Cássio sabe que sono, né? Parece que ele nasceu sem sono, né? Eu passei um tempo que eu dormia 3 horas por noite. Olha isso, gente. Eu sei que isso não é do ponto de vista saudável, né? Mas o que acontecia era o seguinte, eu podia deitar às 7 horas da noite. Eu ia conseguir dormir. Mas quando desse 10 horas, eu acordava e parecia que tinha dormido 12 horas. E uma coisa, doutor Cássio, que eu acredito é que faz parte, às vezes, da vida da pessoa, determinadas estações, tem uma intensidade maior, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem calcular que isso é um preço para o início, para um processo específico, né? E o médico ele precisa ter esse entendimento, né? Que em determinada especialização, ou na residência, ou no final dela, em algum momento ele vai ter que investir mais, né? Isso. Isso é extremamente importante para se dar autoridade, né, ao médico, né? Exatamente. E também porque, do ponto de vista econômico,
A classe médica não tem, se você for ver, não tem aposentadoria. Você pega o judiciário, ele se aposenta no pico. O médico é o inverso. Quando ele chega num patamar, ele vai começando a diminuir. Desce a ladeira, né? Descendo a ladeira. É verdade. Então você tem que programar a sua vida em todos os sentidos, inclusive a sua velhice, do ponto de vista de lazer, de economia, família, tudo isso. E é interessante o senhor falar nisso, porque, tipo, a gente vê que uma carreira meteórica, né, como de jogador de futebol, se a pessoa ela não tiver, né, capacidade de desenvolver essa expertise nesse curto período, é muito comum a gente ver aí histórias de jogadores que não tem mais nada, né, como o Garrincha, que morreu de esmola, né? Isso. Praticamente. Então, assim, o médico ele tem um tempo maior, claro, então traz ali para ele condição para que ele desenvolva essa inteligência até com... Exatamente. Preparando essa aposentadoria, né? E isso é até uma dica que a gente pode dar para os recém-formados, né? Porque o que acontece? Você acabou de sair da faculdade, onde você não ganhava nada. De repente você pega um PSF, faz 2, 3 plantões por mês, você começa a ter uma renda que para quem está solteiro, que estava morando com os pais, é uma renda muito boa, tá certo? E aí você pega e se ilude com aquele dinheiro. Que é muito fácil, né? Acontecer. Muito fácil acontecer. Você pega, você vê, compra o carro mais caro que tem, porque está sobrando dinheiro. E é muito comum a gente ver isso, né? É muito comum. Mas acontece que ele esquece que aquilo ali, ele não vai ter progressão na carreira. O que vai lhe dar progressão na carreira vai ser a sua formação e o seu consultório. A sua especialização, a sua expertise é que vai fazer com que você cresça na carreira, para que você atinja um patamar e que você possa se desvincular de algumas coisas. Deixa eu só interromper, doutor Cássio. Pessoal que está nos ouvindo, isso aqui é um conselho de milhões, viu? Isso que o doutor Cássio está trazendo é um conselho de milhões. Para o médico que acabou de se formar, ele queira desacelerar nesse processo, né? Vem uma intensidade que na qual ele não estava acostumado e a possibilidade de ganho financeiro que possivelmente ele também não teve. E aí se encantar, né? Repita, por favor, doutor Cássio. Se especializar e consultório. Fala aí um pouco, né? A estratégia. Não, você tem que primeiro concluir seu curso. E aí já vem uma coisa, só aprofundando um pouco mais no tema. Nosso curso, a carga horária é bem longa. Então você convive menos com seus colegas da escola. Você começa a se afastar. Nosso curso são 6 anos. Os outros têm curso de 4 anos, têm cursos de 5 anos. E aquelas pessoas, às vezes, terminam e já começam a ganhar dinheiro. E você continua o estudante. E aí, de repente, quando você ganha o dinheiro, você quer igualar aquela pessoa. Quer matar a sede, né? Quer matar a sede. Então, você acaba, às vezes, não fazendo a residência para se capitalizar. Existem pessoas disciplinadas que se capitalizam, em seguida partem para uma residência, para que durante a residência eles desenvolvam melhor o tempo, podendo se dedicar à residência. Com essa reserva feita. Com essa reserva feita. Eu não fiz essa reserva, eu me dediquei à residência, mas eu levei uma vida simples comparado com colegas que davam plantão fora. Sim. Os colegas tinham carros muito bons ou melhores do que o meu, entendeu? Eu demorei a ter carro, eu morei no hospital uma época, enquanto os colegas davam plantão, comprava carro. Interessante você falar isso, que semana. Tem um seriado, né, o Grey Anatomy, que tem uma médica que ela mora no hospital, né, e ninguém sabe. O senhor morou no hospital, foi? Morei no hospital. Morei 1 ano no hospital. Meu Deus.
A gente tinha a moradia do residente, né? E eu morava. E usou, né? Fez uso do Isso, e eu gostava benefício. porque tinha alguns rodízios, tipo rodízio de cirurgia vascular. Não tinha residente de primeiro ano de plantão. Era a partir do residente de segundo ano. E tem cirurgias que são do residente de primeiro ano. Se não tiver o residente de primeiro ano, o do segundo ano faz. Se não tiver o do segundo ou terceiro faz, o paciente não vai deixar de ser tratado. Mas eu me dedicava muito, eu passava nas enfermarias, eu perguntava se ia ter cirurgia e acabava, mesmo não estando naquele rodízio, tendo a oportunidade de fazer aquela cirurgia. Fantástico. O senhor era um fominha, então, por cirurgia, né? A gente tinha o que a gente chamava do papômetro, que era onde a gente dividia os tipos de cirurgia para tentar sair tudo por igual. Sim. Mas acontece que... Quem estava mais presente acabava, né? Aqueles que pegavam plantão, às vezes a cirurgia ia entrar à noite adentro, então ele não podia ficar porque o plantão era proibido. Sim. E a gente não pode, do ponto de vista ético, sair do meio da cirurgia sem motivo nenhum. A equipe está formada, tem que se manter, né? Tem que se manter. E eles, principalmente como residentes, saíam alegando que vai dar plantão. Isso era uma coisa absurda, né? Se a gente fizesse isso, era suspensão de bloco cirúrgico. Sim, havia as penalidades, né? Tinha as penalidades. Então, o que acontecia? Os que iam dar plantão, quando tinha as cirurgias dele, eu aproveitava e papava. Ia lá e papava tudo, entendeu? Então, toda a vida eu gostei muito de trabalhar. Muito bom. Doutor Cássio, me diga uma coisa. Né? Eu acho que tem rendido muito, mas a gente precisa... finalizar então. Isso, para que os próximos episódios a gente trate outros temas. Pois, pessoal, não perca os próximos episódios. Se você gostou, comenta. Né? Antes, né, da gente finalizar mesmo, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade mesmo, mas como o senhor se apaixonou pela área de transplante, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, porque o processo de transplante ele é tão demorado, né? Existem filas e as pessoas esperam. E porque é um processo, além de fisicamente doloroso, porque a pessoa está doente, né? Existe também emocionalmente essa expectativa. O transplante ele envolve muita coisa ao seu redor, né? Então, uma das coisas que a gente sabe é que quanto mais desenvolvida a medicina, maior o número de transplantes. E isso aí a gente leva em consideração desde o atendimento inicial ao paciente. Por quê? A gente precisa que a família aceite a doação. Então, se na hora que o paciente entrou no hospital, o segurança tratou mal a família, lá na frente a família vai se negar a doar. É verdade, doutor Cássio. Tem que ter um olhar muito sensível ao processo, né? O processo ele é um processo inteiro disso aí, tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa, a gente lida num país culturalmente cheio de dúvidas, né? E que a gente pode dizer que a educação do nosso país, infelizmente, na educação que eu estou dizendo, educação cultura, não é educação de tratar bem as pessoas, é fraca. Sim. E, além disso, você pega muita desinformação de imprensa, desinformação, histórias rotuladas como lendas urbanas. As fake news, né? Fake news, que fazem com que você evite doar. O coração está batendo. Então tem gente, você vai doar uma parte do órgão de um parente seu e o coração dele ainda está batendo. Muita gente questiona, não, ele está vivo, estão querendo tirar o órgão para ganhar dinheiro.
Então, essas coisas que a gente vê no dia a dia deveriam ser combatidas através de campanhas. Sim. Coisa que a gente não vê essas campanhas desse jeito, tá certo? A sensibilidade é outra coisa da família aceitar doar, o desconhecimento. Por exemplo, existe a doação de ossos, certo? Então você tira um fêmur do paciente e na cabeça da família, se eu tirar o osso da coxa, a coxa vai ficar toda torta. Então começou a se fazer próteses de PVC e quando se tira o fêmur, colocava a prótese. Mas aí, alguns anos após, quando ia exumar o cadáver, estava cheio de prótese de PVC ali. E tinha famílias que não gostavam. Então substituíram, começaram a fazer próteses de madeira, porque a madeira desaparece. Então, não se conhece os bastidores do transplante. Esse é o problema. Nós temos, tirando a China, que tem problemas éticos, o maior programa público de transplantes do mundo. Se tem uma coisa nesse país que funciona, é o programa de transplantes, que é um programa correto, ético, não se leva em consideração o ponto de vista econômico, social, cultural. O órgão não é ofertado ao médico. O órgão é ofertado ao paciente. Apenas o médico é o interlocutor. Quase todas as noites eu recebo uma ligação da central de transplante alegando que tem uma doação, seja em João Pessoa, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio Grande do Sul, que não foi utilizado por lá. E ao receber isso aí, eu não recebo a ligação, a primeira coisa que ela diz é um órgão e o paciente que vai receber é esse. Ou seja, não sou eu que vou definir. Se você quiser, é para esse paciente. Por quê? Porque já existem modelos matemáticos baseados em dados clínicos e laboratoriais capazes de prever o risco de mortalidade daquele paciente e aí saber quem é mais grave. Fantástico. Quem precisa receber o órgão mais rápido. Então, o que a gente precisava era de um esclarecimento. São mais bate-papos desse tipo. Disseminar isso Disseminar mesmo, né? esse conhecimento. É um programa que funciona. Eu acho que essa informação, ela não é de domínio público, né? Não é. Não É como o doutor falou, existe muita lenda urbana, né? Isso. Muita gente que cria história e que aquilo realmente reverbera na sociedade como um fato, né? E, na verdade, aquilo é uma lenda, né? Então, é isso. Pessoal, gostaram? Essa é a primeira edição do podcast, Dr. Cássio Oliveira. Aguardem, né? Teremos aqui convidados, teremos aqui discussões de casos específicos. E você que nos acompanha, estudante de medicina, médico, eu acredito que você vai ser alcançado com muita riqueza. Isso. Não é isso? Então, até a próxima. Até o próximo. É um prazer, estarei sempre aqui, sempre discutindo, falando assuntos médicos, falando da vida como um todo, né? A vida do dia a dia, como é a nossa vida, nosso relacionamento, casos que vivemos, como é que podemos ajudar as pessoas em áreas não médicas, mas utilizando situações médicas que vivemos, Muito entendeu? bom. Então isso hoje a gente sabe que as doenças mentais afligem também os médicos, Os médicos. né? É. Então isso é um tema que a gente tem que Pode discutir, abordar, pode é interessante. abordar.
É uma Exato. coisa Esgotamento, bem né? interessante, Quantos esgotamento. médicos estão aí com Exatamente. Burnout, com né? burnout, esgotamento total, né? Isso. Verdade. causa Então, de uma isso rotina. aí, e até transferir isso para a vida, para o dia a dia, Top. né? Então, pro dia a dia. aguardem que tem muita coisa boa aí para vir. Aquela coisa, do jeito que se foi buscar no piloto de avião a segurança para a medicina, pode-se buscar na medicina Sim. ideias para outras Para as profissões. outras profissões. profissões. É verdade. E isso é verdade. Então tá. Ok? Até mais, pessoal. Mas